Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Deixei para vocês, na videoaula anterior, uma página, da página 128, uma atividade para vocês fazerem, e eu retorno agora fazendo a correção dessa atividade, tá bom? Vamos prestar atenção. Número 13. Cláudia classificou algumas frações em próprias ou impróprias, cometendo alguns erros. Quais frações ela classificou incorretamente como próprias e como impróprias? Gente, primeiramente, o que são frações próprias? Frações próprias são aquelas, cujo numerador é menor do que o denominador. E frações impróprias são aquelas cujo numerador é maior do que o denominador. Então, aqui nessa primeira, olha só, gente, 37 19avos, 25 21avos e 7 sextos, elas não são frações próprias, elas têm, olha aqui, todas têm um numerador maior do que o denominador. Então, elas estão erradas. São essas aqui, então, 7 sextos, 25 21avos e 37 19avos. E as frações impróprias? Olha aqui, já começou com uma que não é. 2 terços não é uma fração imprópria. O numerador aqui, olha, ele é menor do que o denominador. Vamos lá, essa é a imprópria. 37 36avos imprópria, 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 imprópria também. Agora, essa aqui não é imprópria. Olha aqui, gente, o numerador ele é menor do que o denominador. Então, nesse caso aqui, são essas duas que não estão no local correto, ok? Número 14. Copie as frações aparentes e escreva a divisão e o número natural correspondente a cada uma delas. Gente, quais são as frações aqui aparentes? 2 sobre 2, 2 meios, e 2 dividido por 2 é 1. Aqui a resposta para vocês. Essa aqui é aparente? Não. Essa aqui é? É, porque o numerador é múltiplo do denominador, tá vendo? E dividindo isso aqui, 12 dividido por 4 dá 3, ok? É isso que você precisa fazer. Essa aqui também ela é aparente, tá vendo? E vou fazer a divisão. 10 dividido por 5 dá 2. Essa também ela é aparente e 24 dividido por 8 dá 3. Essa aqui ela não é aparente, tá, gente? Essa aqui é aparente? É. E 42 dividido por 14 dá 3. Essa não é aparente e essa aqui é. 6.000 dividido por 1.000 vai dar quanto, gente? 6, ok? Então, as aparentes são aquelas cujos numeradores são múltiplos dos denominadores, tá? Vamos lá, número 15. Copie os itens a seguir, substituindo cada quadradinho pelo símbolo menor ou maior. Olha só, gente, 3/4 ele é um número menor do que 1, ok? 9/5 já é um número maior do que 1. Ana Paula, como que eu posso fazer para descobrir isso? Só de você dividir o numerador pelo denominador, você vai saber se ele é maior ou ele é menor do que 1, tá? O 1 é menor do que 7 terços, 5 sextos menor do que 1, 1 maior que 3 sétimos e 1 maior que 1 oitavo. Número 16. Sabendo que as figuras foram divididas em partes iguais em cada item, escreva a fração correspondente à parte colorida de amarelo. Depois, classifique cada fração imprópria ou imprópria, indicando as frações aparentes no último caso. Então, olha só, gente. Essa aqui é uma fração que é uma fração imprópria. Por quê? São 1, 2, 3, 4, 5 partes tomadas, ok? Em 4 divididas, beleza? Na letra B, 4 partes tomadas. Por que 4 partes tomadas em 2 divididas? Ela é imprópria e aparente. E essa letra C é uma parte tomada em 3 divisões, ok? Tranquilo, não é verdade? Aqui, gente, é porque, na verdade, depois vocês vão ver que é a questão do número misto, que eu até falei com vocês na aula anterior, que seria 1 inteiro, Aqui 4/4, mais 1/4. Por isso que a gente falou 5/4, tá bom? Se ficou alguma dúvida. Ana Paula, por que 5/4? Porque aqui é 1 inteiro, ou seja, 4/4. E aqui é 1/4. 4/4 mais 1/4, 5/4, tá bom? Número 17. Sabendo que as figuras foram divididas em partes iguais, escreva uma fração e um número na forma mista para representar a parte colorida de amarelo em cada item. Aqui vai ser 17 nonos, Ou então 1 inteiro e 8 nonos. É o que eu acabei de falar. Se você contar aqui, vamos começar a contar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? É como se aqui fosse 9 nonos. E aqui 8 nonos. 9 nonos mais 8 nonos dá 17 nonos. Ou então, 1 inteiro, eu simbolizo esse primeiro como 1 inteiro e 8 nonos esse segundo.
Viu? É o que eu falei da questão anterior. Aqui é a mesma coisa. Ou eu simbolizo com 1 inteiro e aqui 6 sétimos, porque olha aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram divididos em 7 partes iguais. E tomou 6. Ou eu posso colocar 1 inteiro e 6 sétimos, ou então, esse 1 inteiro aqui não são 7 tomadas? Não seriam 7 sétimos? E aqui não é 6 sétimos? 7 sétimos mais 6 sétimos seriam 13 sétimos. Então, por isso que eu posso simbolizar dessas duas formas, tá? Vamos lá, número 18. Cada unidade da reta numérica abaixo está dividida em 4 partes iguais. Indique a letra que corresponde a cada uma das frações. 10 quartos, 6 quartos e 7 quartos. Gente, 10 quartos simboliza pela letra A. A letra B seria 7 quartos. E a letra C seria 10 quartos. Você fazendo essa divisão também do numerador pelo denominador, vai ficar tranquilo de você saber onde que está aqui, tá bom? Número 19. Desenhe figuras para representar cada número na forma mista. Em seguida, escreva a fração correspondente. Olha só, gente. 1 inteiro e 3 quartos, tá? 1 inteiro e 3 quartos. Para eu resolver isso aqui, como que eu faço? Eu repito o denominador e faço 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Eu posso desenhar como 1 inteiro aqui, né? Que seria o 4 quartos, mais os 3 quartos. Vocês estão vendo? Olha, Paula, não seria 7 quartos? Gente, tem como eu desenhar uma figura, dividir em 4 e colorir 7? Não tem como, vocês estão entendendo por que eu tenho que fazer uma de 4 quartos e uma de 3 quartos para simbolizar os 7 quartos? Tá? Na letra B, 1 inteiro e 3 quintos. Como que eu faço? Eu repito o denominador e faço. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, 8 quintos. Eu vou simbolizar 5 quintos e depois 3 quintos, porque os dois juntos seriam 8 quintos. E aqui é muito tranquilo que se você pegar esse aqui de cima, você já consegue 1 inteiro, né, que seria 5 quintos, e o 3 quintos aqui do lado, ok? Aqui, gente, 2 inteiros e 1 terço. Repito o denominador e faço. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 terços. Que seria o quê? Não são 2 inteiros, gente? Então, seriam 2 3 terços, né, no caso. E mais 1 terço, ok? Olha aqui, por que 2 3 terços, Ana Paula? Porque tá falando que desse aqui são 2 inteiros, ok? E 1 terço, e os 2 inteiros aqui são os 3 terços simbolizados, tá? Letra D, 2 inteiros e 4 quintos. Esses 2 inteiros aqui é como se fosse 2 5 quintos, tá vendo? Estão vendo? E aqui o 4 quintos eu divido em 5 e simbolizo 4, tomo 4. Tá ok? E aqui, olha, fazendo aqui, ó, repito 5, 5 vezes 2, 10, mais 4, 14 quintos. Isso aqui seria a forma de simbolizar 14 quintos, tá? Número 20. Considerando que o dia tem 24 horas, escreva a quantidade de horas correspondente a 1 inteiro e 1 quarto de dia. Primeiro, gente, eu tenho que transformar isso aqui. Ó, transformando vai ficar o 4 aqui de baixo, né? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Seria 5 quartos do dia, né? 5 quartos de 24. Como que eu faço essa conta? Presta atenção no que eu tô falando. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 5, 30. Ok? Primeiro você transforma, essa aqui é a resposta final, mas eu estou te falando como você chega nessa resposta. Primeiro você transforma esse número misto aqui em fração, imprópria. Olha aqui, esse aqui ficaria como? Eu repito o 6 e faço 6 vezes 1, 6, mais 5, 11. Seriam 11 sextos de dia. Como que eu faço 11 sextos de 24? 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 11, 44. Tá vendo como que chegou na resposta? Aqui, 1 inteiro e 3 quartos. Como que eu faço isso aqui? Repito 4. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. 7 quartos de 24. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 7, 24. Desculpa, gente, 6 vezes 7, 42. Por quê? Porque nós dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo número. A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá bom? Aqui, 1 inteiro e meio dia. Aqui eu repito o denominador que é 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 3 meios de 24. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, eu não sei se o número aqui está errado, porque ele saiu um pouco cortado, tá, gente? Deixa eu verificar de novo, olha. Se aqui for 2, pelo que está aparecendo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 24, não tá certo, é 24 dividido por 2, 12, 12 vezes 3, 36, tá? Desculpa, eu confundi na hora de falar.
36 horas. Então, vocês entenderam aqui? Aqui, primeiro, vocês precisam fazer o quê? Transformar essa fração, esse número misto, em fração imprópria. Depois, achar essa fração de 24. E como que eu faço? Por exemplo, 1/2 de 24. Eu pego 24, divido por 2 e multiplico por 1. Igual eu já havia avisado para vocês, igual eu já tinha ensinado, tá bom? Vamos agora, né, que nós encerramos essa correção, falar das frações equivalentes. Gente, vamos fazer uma leitura rapidinha aqui, porque aí eu já começo a explicar para vocês, vocês vão ver que é tranquilo e até muito gostoso, tá? Frações equivalentes. As figuras a seguir possuem as mesmas dimensões e foram divididas em partes iguais. Veja a fração que corresponde à parte colorida de azul em cada uma delas. Olha aqui, gente, essa aqui simboliza meio, essa 3/6, essa 5/10, essa 9/18. As partes coloridas de azul em cada figura representam a mesma parte do todo. Assim dizemos que meio, 3/6, 5/10 e 9/18 são frações equivalentes, ou seja, elas representam o mesmo espaço, tá? Então, vamos aqui um outro exemplo. 4/8, 2/4 e meio, elas também são três frações o que, gente? Equivalentes, porque elas representam o mesmo espaço. Mais um exemplo aqui, ó. 3/2 e 6/4 são frações equivalentes e 6/9 e 2/3 são frações equivalentes. Eu quero que vocês prestem atenção nessas setas aqui, porque vocês vão entender como que eu consigo achar frações equivalentes. Gente, eu consigo achar fração equivalente, vamos supor, eu quero uma fração equivalente a 3/2. O que eu tenho que fazer? É só multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, ou dividir. Se eu fizer isso, eu vou achar frações equivalentes a essa minha primeira. Olha aqui, por exemplo, meio, 2/4, 3/6 e 4/8 são frações equivalentes também. Vocês vão conseguir entender agora nesse exemplo. Se pedir para mim assim, ó, complete as lacunas para tornar as frações equivalentes. Nossa, Ana Paula, como assim? Aqui, ó, aqui está falando, né, eu preciso saber qual é o meu numerador aqui para tornar essa fração equivalente a essa. Vamos pensar, 4 vezes quanto que dá 36? Não é 4 vezes 9? Não é isso? Então, eu tenho que multiplicar o 3 vezes 9 também, e vai dar 27, porque para ser equivalente, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser ou multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Olha essa próxima aqui também. O 7, para chegar a 42, ele não foi multiplicado por 6? Sabendo, isso aqui, gente, está me afirmando, né? Está me pedindo para que as frações sejam equivalentes. Então, eu multiplico o 15 por 6 também, que vai dar 90. Mesma coisa na terceira. O 14, para chegar a 84, ele não foi multiplicado por 6? Então, para essa fração ser equivalente, eu tenho que multiplicar o 9 por 6 também, que vai dar 54. Entenderam? Viu como que é tranquilo essa questão de fração equivalente? Então, vamos falar. Fração equivalente são aquelas cujo tanto numerador e denominador eles foram multiplicados ou divididos pelo mesmo número, ok? Olha só, por exemplo aqui, ó. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11/12. Olha só, 22/24 é equivalente? É, porque se eu multiplicar aqui por 2 vai dar 22, por 2 vai dar 24. 121/132 é equivalente? Vamos lá. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Essa aqui não é equivalente, ok? E 164 e 180, ela é equivalente, gente? Isso a gente tem que começar a fazer os cálculos para saber quais delas não são equivalentes, tá? Depois eu até volto e faço com vocês essa aqui direitinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre... Ali tem até uma resposta, mas eu preciso até destrinchar essa questão mais com vocês, para vocês não ficarem em dúvida. Vamos falar agora sobre simplificação de frações. Gente, utilizando as divisões, podemos obter frações equivalentes a 60 150avos. Como assim, Ana Paula? Quando a gente vai dividindo o número pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, nós chegamos a uma hora que nós não conseguimos mais fazer essa divisão. Ou seja, a fração ela fica irredutível. Por exemplo, olha aqui, 60 150avos, se eu comecei a dividir por 5, deu 12 e 30. Só que eu consigo ver que elas ainda são divisíveis por um mesmo número ao mesmo tempo. Ah, Ana Paula, e se fosse assim 1/4 e não desse, eu não tenho que fazer essa simplificação? Não, você não tem. Você só tem que simplificar a fração quando der para simplificar.
Quando der para simplificar, na verdade, você é obrigado. Por que eu mostro a simplificação de fração antes? Quando chegar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, eu entro mais nesse âmbito com vocês. Tanto que naquela questão aqui da equivalência, eu não quis nem mostrar muito, deixei esse exemplo, mas deixa que eu volto com vocês depois, porque depois eu preciso que vocês entendam para que nós precisamos dessas frações equivalentes. E a simplificação da fração, sabe para que é? Porque na resposta, a fração ela sempre tem que vir irredutível, ou seja, é como se você tivesse que achar no final uma fração equivalente que não dê mais para reduzir, tá? Tá, Ana Paula, eu entendi, mas como que eu acho, como que eu simplifico essas frações? Eu preciso ver qual número divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então, eu vou testando, Ana Paula, eu vou por 2, eu vou... Sim, você pode fazer isso, mas você tem uma forma mais fácil de fazer também. Olha aqui, 24 sextos. Eu primeiro dividi por 2, que deu 12 terços, e depois por 3, que deu 4 sobre 1. Aqui, realmente ficou irredutível. Ana Paula, eu poderia ter dividido por 6 ao mesmo tempo, de uma vez, por exemplo, 24 por 6, 4 e 6 por 6, 1? Poderia. Você poderia ter simplificado essa fração pelo maior divisor comum. Pelo quê? Qual o nome que eu falei? Maior divisor comum? Uai, mas a gente estudou isso quase agora, máximo divisor comum, nós não falamos sobre ele? Sim. E nós conseguimos simplificar as frações utilizando o máximo divisor comum entre as duas. É obrigatório fazer isso? Eu posso ir fazendo por tentativa? Posso. Vou dividindo por 2, lembrando que tem que ser numerador e denominador dividido pelo mesmo número ao mesmo tempo, para simplificar a fração e torná-la irredutível. Mas se eu quiser já dividir de uma vez pelo maior divisor comum delas e não ter nenhum erro no meio do caminho, eu posso fazer o MDC, Ana Paula? Deve. Olha aqui, se eu tiver que simplificar 264 e 60 e eu fizer o MDC das duas, olha aqui, 264 dividido por 60, 4 e sobra 24. Repito 24, 60 dividido por 24, 2 e sobra 12. Repito 12, 24 por 12, 2 e sobra 0. Então, o máximo divisor comum delas é 12. Então, se eu dividir 264 por 12, deu 22, e 60 por 12 deu 5. Dessa forma, eu tenho certeza que eu encontrei uma fração irredutível. Agora, eu poderia ter começado por 2 e depois ter olhado outros números que pudessem dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo? Poderia, mas você pode chegar uma hora que você fica sem saber qual número você utilizar. Ou então você não consegue visualizar por qual ele é divisível. Por isso que é importante, se você fizer o MDC, você esgota muita chance de você errar. Olha aqui, ó, 125 e 20. 125 por 20 aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu achar o MDC, eu vou saber que o maior divisor comum desses dois números é 5. Então, eu venho aqui e simplifico direto por 5, achando 25 quartos. Mesma coisa esse 430 avos aqui. Ao invés de eu ir simplificando para eu ver qual número que eu vou conseguir simplificar para tornar a fração irredutível, eu já venho aqui, faço o MDC, eu vi que ele foi 10, vem cá, divido tanto o numerador quanto o denominador por 10. Bem tranquilo, não é, gente? Vou encerrar a minha videoaula aqui. Vocês farão para mim as atividades da página 130 e 131 e eu volto na próxima videoaula fazendo a correção com vocês. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, na próxima videoaula fazendo a correção, eu tenho certeza que vocês conseguem também, tá bom? Gente, eu estou com muita saudade de vocês. Um grande abraço, se cuidem e lembre-se, juntos no caminho certo.